Olá a todos, sou Patrick Araújo Dantas, sou estagiário do Centro de Pesquisa de Neurocirurgia aqui do Hospital São Marcos, e hoje a gente vai conversar um pouco a respeito da classificação dos meduloblastomas, né, o que tem de mais atual. Vamos focar na abordagem histológica e molecular desses tumores. Então aqui é o sumário da apresentação, vamos discutir sobre inicialmente a introdução aos meduloblastomas, conceitos essenciais, e discutir aspectos histológicos e moleculares da sua classificação e as novas perspectivas a respeito desse tipo de tumor, o que tem mais de novo hoje em dia em termos de pesquisa. Bom, o meduloblastoma ele é classificado pela OMS como uma neoplasia maligna cerebelar independente, tem uma localização infratentorial, geralmente surge no verme cerebelar, delimitando os lóbulos do cerebelo, e tem uma origem provável a partir de mutações em via de sinalização relacionadas ao desenvolvimento do cerebelo. É a neoplasia maligna primária mais comum do sistema nervoso central em crianças, então daí a importância da gente estudar a respeito desses tumores. Se compreende cerca de 20% de todos os tumores cerebrais da infância e 63% dos tumores embrionários intracranianos. Então ele entra nessa classificação também, nessa categorização de tumor embrionário. A faixa etária mais comum é de cerca de 5 a 12 anos, não ocorre unicamente nessa faixa etária, pode ocorrer tanto em crianças menores como em adultos também, essa é apenas a faixa etária mais comum. A gente vai ver que a faixa etária principal ela varia conforme a classificação, tanto histológica como molecular desse tipo de tumor, e a gente vai ver um pouco mais à frente. Acomete principalmente o sexo masculino. Uma apresentação clínica, geralmente ela não é muito específica, e é comum a qualquer tipo de tumor intracraniano, e ocorre geralmente decorrente da obstrução do líquor, que causa hidrocefalia, levando a alguns sintomas, como cefaleia, náusea, vômito, ataxia, pelo acometimento cerebelar direto, e pode ocorrer metastatização, com disseminação das células pelo líquor, e paralisia de nervos cranianos também. Aqui uma imagem que eu achei bastante interessante, que eu encontrei nesse artigo. Ela mostra que dentro do tumor, no cerebelo, podem haver subclones, e esses subclones podem migrar, tanto para o líquor como para a circulação local, e chegar até as leptomeninges distantes. Lá, esses subclones podem sofrer interações complexas, novas mutações, criar um microambiente tumoral com neovascularização e daí levar à formação do implante secundário, como mostra aqui nessa última imagem aqui, um implante secundário na leptomeninge, uma metástase. O tratamento hoje em dia ele baseia-se na ressecção do tumor, Um estudo de Cushing já mostrou que um aumento do tempo de sobrevida é esperado em pacientes que são submetidos à ressecção, em comparação com aqueles que vão isoladamente para a biópsia. E a rádio e a quimio também são muito usados na prevenção da recorrência e metastatização desse tipo de tumor. E atualmente o que a gente tem é uma busca pela melhoria do tratamento com novas terapias e técnicas, que sabe-se que 1/3 dos pacientes ainda permanecem incuráveis, então é uma parcela significante. Os que sobrevivem têm sequelas significativas, daí a importância do conhecimento da oncogênese do meduloblastoma no desenvolvimento de novos tratamentos. Em relação às sequelas, a gente sabe que a quimio e a rádio, elas são extremamente citotóxicas. Então, principalmente em crianças, que vão levar a comprometimento neurocognitivo, no desenvolvimento, comprometimento do desenvolvimento da criança, perda auditiva, baixa estatura. Então, daí a importância do conhecimento de novas técnicas e até mesmo da diminuição do tempo de exposição a essas terapias. A gente vai ver isso um pouco mais à frente. Com respeito à classificação, do ponto de vista macroscópico e radiológico, quando você vê a imagem de um meduloblastoma, geralmente eles são homogêneos, indistinguíveis em subtipos, geralmente se apresentam como uma massa. Já do ponto de vista histológico e imunológico, existem variantes, e que variam muito no prognóstico, variam muito na faixa etária que acomete. São 5 variantes histológicas e 4 moleculares, que a gente vai ver agora. Na classificação histológica, geralmente eles são heterogêneos, como a gente viu, tem uma diferenciação predominantemente neuronal e divergem em frequência a apresentação clínica e prognóstico. Aqui são os subtipos histológicos, o clássico, que é o mais comum,
desmoplásico ou nodular. Geralmente ele é agrupado nos estudos, o desmoplásico ele envolve tanto nodular como de extensa nodularidade. E os células gigantes anaplásticas também são agrupados em um único grupo, geralmente. A gente vai ver no próximo slide, olha aqui. Vamos começar aqui pelo meduloblastoma clássico, que é o mais comum. Vocês veem aqui embaixo, 70% dos casos tem um prognóstico intermediário em relação aos demais grupos. O pico de incidência geralmente dos 10 a 20 anos, então não é só em crianças, pode ocorrer em adulto também. Aquela faixa etária lá era apenas a mais comum, que eu mostrei antes. Raramente ocorre em crianças com menos de 3 anos. O nodular, juntamente com o de extensa nodularidade, forma o grupo do desmoplásico, e são responsáveis por 20% dos casos e tem o melhor prognóstico dos grupos aí. Ocorre em adultos e crianças com menos de 3 anos, o nodular, bem delimitado, superficial e mais facilmente ressecável. Essa facilidade da ressecção é justamente por ele estar mais superficial. O de extensa nodularidade é raro e frequentemente ocorre em crianças com menos de 3 anos. E os dois últimos aqui, né, geralmente são bastante agressivos, são células que têm um alto índice mitótico, uma atipia celular marcante. Tá? Aqui tem as lâminas que vocês podem ver, mas a gente não vai nos aprofundar. Nós não vamos nos aprofundar na discussão das lâminas. E eles tendem a sofrer metástases via líquido, né? Tem um pior prognóstico de todos e uma alta frequência de metástases, mas felizmente são os menos frequentes, aí, responsáveis por apenas 10% dos casos. Agora a classificação molecular. O meduloblastoma, como qualquer outro tipo de tumor, qualquer outra neoplasia, ele tem origem no desequilíbrio entre promotores e supressores tumorais, promotores e supressores da divisão celular. Então, conhecer as vias mutadas se faz importante a fim de saber onde você vai intervir para interromper esse processo de geração da neoplasia. Algumas vias já estão relacionadas com certo tipo de histologia do tumor. E a gente vai ver isso no próximo slide. As principais vias moleculares são essa daí, do Sonic Hedgehog, do Wingless, ou WNT, e grupo 3 e grupo 4. O grupo 3 e grupo 4 eles geralmente englobam alguns outros tipos de vias, né? Não necessariamente uma única. Resumo a respeito da classificação molecular, tá, desses tumores. A primeira aqui que a gente vai discutir é a WNT, representa aproximadamente 10% de todos os meduloblastomas, geralmente ocorre em crianças acima de 4 anos de idade e adolescentes. Afeta um número igual, né, de homens e mulheres, 1 para 1, tipicamente localizado na linha média, como mostra a imagem aqui, com o envolvimento do tronco cerebral. E os principais tipos histológicos associados a essa classificação molecular são o clássico e raramente o de células gigantes e anaplásico. Está associado a um excelente prognóstico, geralmente mais de 95% de sobrevida em 5 anos nos pacientes pediátricos, e raramente ele é metastático, cerca de 5 a 10% dos casos aí. Tá? Raramente ele se repete. O SHH, o Sonic Hedgehog, né? Cerca de 30% dos casos do meduloblastoma. Tem uma incidência aí, um pico bimodal, ocorrendo com maior frequência em bebês e adultos, mas pode ocorrer também em crianças, de um pouco mais velhas. Tem uma proporção sexual equilibrada, também 1 para 1. Eles caracteristicamente surgem nos hemisférios cerebelais, como mostra a imagem, não na localização da linha média, como vocês veem nos outros, né? Nos demais, geralmente é na linha média, eles são mais periféricos. Os tipos histológicos envolvem todos, né? Como vocês podem ver, tanto desmoplásico como clássico, como o de células gigantes e anaplásico. Uma taxa de metastatização de 15 a 20%, né? Intermediária em relação aos demais. E o prognóstico é bom em crianças, mas em outras faixas etárias eles podem ser... O prognóstico geralmente é intermediário, tá? O grupo 3, 25% dos casos, tá? Comum em crianças e adultos, só que é mais comum em homens, né? Mas assim, ele ocorre, perdão, eu falei adultos, né? Comum em crianças e lactentes, tá? Ocorre quase que exclusivamente nessas faixas etárias, né? Tanto em lactentes como crianças um pouco mais velhas. E a taxa de metastatização é muito alta, o prognóstico ele é ruim, geralmente, e é o maior de todos, né, em termos de metastatização, 40 a 45%. E o grupo 4, cerca de 35% a 40% de todos os diagnósticos de meduloblastoma, geralmente ocorre na infância, né, e nos adolescentes.
muito mais frequente no sexo masculino, cerca de 3:1. Anatomicamente, ele geralmente apresenta localização verminiana, a linha média, como a maioria. E os tipos histológicos mais comuns são os clássicos e o células gigantes anaplásicas. Então, embora esse grupo seja também frequentemente metastático, os resultados de sobrevivência são intermediários nesse grupo. As recorrências elas tendem a ocorrer tardiamente, tá? E o prognóstico ele é intermediário. Ele pode estar associado também com amplificações dos genes MYC-N e OTX2. Aqui embaixo tem os principais genes que são mutados, né? As amplificações desses tipos de tumores, conforme a classificação, só que a gente não vai aprofundar nessa discussão a respeito das vias. E o que os ensaios clínicos atuais falam a respeito desse tipo de tumores, né? O que tem de mais novo? Bom, a identificação do subgrupo do WNT de baixo risco estimulou inúmeros estudos a investigar a diminuição do tratamento em crianças portadoras desses tumores, tá? Então, tem 3 ensaios clínicos randomizados em andamento que estão investigando, né, quais são as melhores técnicas aí para o tratamento dessas crianças. Como a gente viu, é um tratamento citotóxico que prejudica o desenvolvimento da criança. Então é interessante que se reduza a exposição a essas substâncias, né, ou a radioterapia. Muitos pacientes tratados com inibição da via SHH desenvolveram resistência ao tratamento ao longo do tempo, né? Então, uma nova via que está sendo pesquisada seria a questão do CK2. Ele seria um alvo, né, para o tratamento, um novo alvo para o tratamento, a inibição do CK2. É um estudo de fase 1, né, utilizando o inibidor de CK2 no medulloblastoma, e está atualmente recrutando pacientes. Mais tarde a gente vai ter alguns resultados a respeito desse estudo. Perdão, eu falei um estudo de fase 1, né? Na verdade é um estudo de fase 2. Pouco se sabe sobre os programas moleculares necessários para metástase e sobrevivência do medulloblastoma no espaço leptomeníngeo. Então, pesquisar a respeito desses programas moleculares, né? Como é que se dá a implantação dessas células metastáticas nas leptomeninges, quais são as interações moleculares que ocorrem lá, são importantes para que intervenha, né, e tenha um tratamento eficiente para essas metástases, ou o que fazer, descobrir o que fazer para evitar essa metastatização. E a tendência hoje é adotar a estratificação molecular no design dos estudos, certo? E ela vai facilitar bastante, principalmente a discussão entre os diversos estudiosos do assunto, né? E também a avaliação do prognóstico, conforme uma melhor avaliação do prognóstico conforme a classificação molecular do tumor. E é isso, obrigado e até a próxima.